O emblema era pequeno, sendo as costas uma base de bronze. Depois de ver o símbolo na frente, as pupilas de Lei Lin subitamente se encolheram. Era uma gigantesca serpente negra formada por numerosas runas, segurando a cauda na boca e formando uma estranha marca circular. Esse símbolo. Já vi isso antes nos jardins de Ilan. Obviamente, Lei Lin não teria esquecido isso. A lembrança ainda estava fresca em sua mente. Quando ele estava nos jardins de Ilan, havia uma grande pintura a óleo dessa serpente negra segurando sua cauda em sua boca na herança do grande mago Serron. Atrás daquela pintura a óleo havia sido onde Lei Lin obteve o aluno de Kemoin. Este símbolo poderia ser dito para marcar o início do caminho de Lei Lin como arcano. Ele é um feiticeiro, a ressonância de nossas linhagens, e o símbolo Lei Lin pesou o emblema na palma da mão. Parece que ele era o que a moeda do destino estava me levando. Ok. Reynolds, você o conhece? Perguntou Olafaren. Não, mas eu preciso resgatá-lo. O tom de Lei Lin era leve, mas mantido dentro de uma resolução inquestionável. Minhas desculpas, mas se você insistir, só podemos nos separar aqui. Eu não quero me deparar com nenhum problema. Como um mago, Faren declinou instintivamente. Um magus rank 1 como aquele geralmente representava algum tipo de problema, e Faren não tinha o desejo de provocá-lo. Além disso, ele e Lei Lin haviam apenas se encontrado no caminho e acabaram se dando bem. Ele não estava perto o suficiente de Lei Lin para assumir riscos por ele. Claro. Você pode sair primeiro, Lei Lin respondeu, não achando estranha a escolha de Faren. Se Faren fosse do tipo que insistisse em permanecer com ele, ele não teria conseguido viver até essa idade. Sinto muito. Com um olhar de desculpa no rosto, ele fez a carruagem e foi embora. Pare aí. Nesse momento, um som repentino foi ouvido, trazendo consigo um estrondo alto. 5 ou 6 faixas de luzes ofuscantes brilhavam nos céus e, quando o brilho se dissipou, as figuras de 6 magos diferentes apareceram. Eles eram evidentemente uma mistura de raças, e a presença de elfos e anões negros surpreendeu Lei Lin. Rumble em meio à poeira voadora, um grupo de cavaleiros de elite do underground Winterspire e soldados anões se apressaram. Mago humano ou elfo anão e escuro franziam as sobrancelhas depois de ver Lei Lin e Faren. Twiligate Zone era agora um lugar onde a raça humana tinha o status mais alto. Mesmo nas regiões externas, os magos humanos seriam respeitados. Claro, se eles estivessem na periferia desolada, haveria situações em que essas raças assassinaram humanos e roubaram seus tesouros. Embora tais atos tenham ocorrido, não haveria vestígios deixados para trás, para que os humanos não usassem como causa para invadir. Era difícil eliminar 2 magos e impedir que as notícias se espalhassem. Este é um ladrão desprezível que roubou o item sagrado que nossas 2 raças estão protegendo em conjunto. Magos, por favor, não entendam mal. Os magos élficos e anões negros os advertiram. Protegendo um item sagrado. O que é isso? Lei Lin examinou curiosamente o bruxo de meia-idade inconsciente com sua força espiritual e depois encontrou um feixe verde de videiras em seus braços. Uma força vital concentrada se estendia de dentro da esfera da videira. Então é isso. Um olhar de compreensão brilhou nos olhos de Lei Lin. Esse feixe de videiras era na verdade chamado Vitality Fruit Vine e continha uma grande quantidade de essência vital. Para aquelas raças que treinaram em técnicas de meditação, como a absorção de vida dos elfos negros, foi realmente inestimável. Poderia reabastecer muita força vital e tratar ferimentos ou até mesmo salvar vidas, e era naturalmente muito bem pensado pelos soldados e pelos anões artesãos. Foi por isso que essas 2 raças estavam cuidando disso juntas. A razão pela qual Lei Lin tinha tanto conhecimento disso era porque essa fruta sempre foi um produto importante nas oferendas anuais dos elfos negros e dos anões, e Lei Lin gostava de uma porção inteira dele sozinha. Por causa dele, havia uma escassez desses Vitality Fruit Vines.
Até mesmo o roubo de uma fruta resultaria em um problema e ser caçado. Embora você seja um mage humano, esses itens sagrados devem ser oferecidos ao guardião do reino. Lord Leilin, vendo Leilin ainda indiferente, um elfo negro ameaçado. Magus Reynolds, você me trouxe problemas. Faren riu amargamente. Faren naturalmente sabia do famoso guardião do reino. Se era o regente da totalidade da Twilight Zone. Mesmo ele, um mago errante, tinha muitos mentores e acólitos para cuidar. Ele não podia verdadeiramente romper com eles. A menção do lendário posto de número 3 magos, Faren parecia ter planos de rejeitar este assunto problemático. Reynolds, nós, PFF Telelin não conseguiu segurar e começou a rir. O sorriso em seu rosto tornou-se tão grande que ele até se abaixou, segurando a barriga com as duas mãos, incapaz de conter o riso. Magus, por que você está rindo? Seus líderes trocaram um olhar, tendo um mau pressentimento. Neste momento, eles notaram o jovem bonito na frente deles, seu rosto parecendo estar excepcionalmente familiarizado com eles. É a primeira vez que alguém usa meu próprio nome para me ameaçar. Depois de rir, a expressão de Leilin ficou sombria. Ao mesmo tempo, houve uma mudança estranha em seu rosto, como se houvesse uma remoção espontânea de algum método de ocultação. Uma aura semelhante ao despertar de uma antiga feira selvagem começou a emanar de seu corpo. Baque. 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 Tudo e as 8 pernas das aranhas subterrâneas de inverno começaram a tremer e caíram fracamente no chão. Os cavaleiros da aranha subterrânea de inverno e os soldados dos anões caíram. Leilin deu um passo à frente e o espaço pareceu congelar. Os 6 magos no ar foram forçados ao chão, expressões cheias de terror. Você é Leilin Farleer, o guardião da Twilight Zone, o grande imperador da noite. A boca de Faren se alargou, seu cavanhaque se levantou. Seus dedos tremiam e ele estava tão assustado que quase não conseguia falar. Bondade. Então aquele que estava viajando com ele era o Lorde Guardião, cujo nome se espalhara por toda parte. Aquele que foi quase deificado. Faren imediatamente procurou através de suas memórias até descobrir que não havia dito nada desagradável sobre a aliança da natureza ou o próprio Leilin, e então soltou um suspiro de alívio. Depois disso, no entanto, seu coração ficou preso em sua garganta mais uma vez. Anteriormente, ele planejava deixar Leilin e aquele mago fugir para salvar sua vida. Este comportamento ganharia o desagrado do Guardião Radiante. Comparado aos conflitos internos de Faren, o golpe que Leilin teve em relação a essas outras raças foi completamente diferente. Saudações ao Senhor Guardião do Reino. Os magos élficos e anões negros imediatamente se curvaram. Mesmo que ele fosse falso, as ondulações de energia únicas de um magus de nível 3 não poderiam ser confundidas. Os magos de ambas as raças tinham uma impressão muito profunda da expressão de Leilin, e mesmo se eles fossem transformados em pó, eles não entenderiam errado. Afinal, Leilin havia destruído o esplendor de suas duas raças e até mesmo matado seus governantes descaradamente. Leilin era agora como um demônio rei ou monstro para eles. Diga às pessoas atrás de você que eu vou levar este homem. Este Vitality Fruit Vine também será considerado parte da porção deste ano. Leilin indiferentemente ordenou. Ele não estava planejando usar força bruta porque isso seria apenas intimidá-los. Entendido, meu senhor. O mage élfico e anão negro soltou um longo suspiro, curvou-se e depois recuou rapidamente, como se houvesse um grande monstro perseguindo-os. A notícia da aparição de Leilin aqui era muito alucinante, e eles tiveram que trazer essa notícia para seus chefes imediatamente para poder responder. Você está acordado? Se você venha aqui. O magus de meia-idade abriu os olhos, a voz de Leilin soando em seu ouvido. Ele imediatamente se levantou e viu Leilin de lado, brincando com um tubo de ensaio cheio de sangue. Dentro daquele tubo de ensaio havia fios de amarelo terra que tinham congelado, incapazes de se espalhar.
Kubler cumprimenta meu senhor. Ele imediatamente se ajoelhou respeitosamente, parecendo respeitoso e admirado, como se um lobo tivesse visto seu rei. Lei sentiu isso. Ele tinha a sensação de que através de sua linhagem, ele poderia influenciar este mago. Isso foi uma coisa aterrorizante. A enorme Manquestre Snack. Sua linhagem vem da cobra Oyotedeus de Manquestre, concluiu Lei. Sim. O feiticeiro da linhagem Manquestre, Kubler, cumprimenta meu senhor. Ele se curvou mais uma vez. Não é de admirar, Lei sacudiu a cabeça. Ele finalmente entendeu a estranha sensação que ele sentiu desse homem. Disse que a cobra enorme de Wild Manquestre tem um vestígio da linhagem do gigante Kinhoen serpente. Embora fosse desbastado, ainda era um descendente da serpente Kemoen. Em face de um verdadeiro Arlok da serpente Kemoen gigante, era natural ser afetado e suprimido por ele. Quando Lei ainda era acólito, ele havia visto uma serpente enorme Manquestre. Embora ainda fosse jovem, era o suficiente para causar dor de cabeça. O corpo amadurecido desta serpente enorme Manquestre era comparável ao de um magus oficial. Embora não fosse nada nos olhos de Lei agora, essa era uma força terrível para os acólitos. Bem, então, me conte sua história e sua razão para vir aqui. Lei falou sem expressão, embora seus olhos fossem suficientes para que o coração de Kubler se tornasse frio. Embora ele não pudesse usar feitiços de busca de espírito em magos oficiais, foi muito fácil para Lei, um feiticeiro que já havia avançado para o terceiro lugar, esmagar completamente o espírito e extrair fragmentos espirituais dele. Embora ele não conseguisse um conjunto completo de informações se fizesse isso, e este feiticeiro definitivamente morreria, era muito possível. Felizmente, Kubler era evidentemente um homem perspicaz e com um medo mortal de Lei. Logo, ele sistematicamente narrou suas origens. Depois de ouvir algumas palavras, a expressão de Lei ficou sombria.